Vamos entrar agora em dopamina. Muito se ouve falar em dopamina isso, dopamina aquilo, principalmente assim no meio mais coach da questão. Para quem tá em casa, o que é a dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que o nosso próprio corpo produz de maneira natural. Ele é responsável pela motivação, apesar das pessoas associarem muito a dopamina à felicidade, ao prazer, né? Então, a dopamina, antes de tudo, ela provoca a questão da motivação. Então, a dopamina tem um traço interessante que ela é sempre um querer mais. Então, por isso que ela está associada muito aos fenômenos de dependência, né? Então, quanto maior você tem os disparos fásicos, que são esses disparos rápidos de dopamina, maior a necessidade de você ter, de você querer aquele estímulo, né? Então, por isso que a dopamina está muito associada às questões de prazer imediato, esse prazer rápido que a gente sente. Brinquei com o doutor agora, né, que eu falei, que ele falou do café e eu brinquei, ó, a dopamina vai subir agora, né? Então, assim, se a gente olhar aqui pela a nossa própria mesa, a gente tem vários fatores que desencadeiam a dopamina, né? A água, como um agente natural, a cafeína, o chocolate. Então, esses agentes palatáveis de prazer rápido, né? De prazer imediato. Então, a dopamina está muito associada. A gente tem vários livros agora, né? Nação Dopamina. Tem um livro que ficou muito famoso que associa a dopamina a um outro lado, que é a dopamina molécula do prazer. Então, hoje se fala muito, de fato, sobre a dopamina. Levando, assim, em consideração também um tema que sempre aparece agora nos tópicos e das trends. O que é o jejum da dopamina e de onde surgiu esse conceito? Esse jejum. O jejum de dopamina, ele é um conceito que foi criado nos Estados Unidos, no Vale do Silício, pelo psiquiatra Cameron Sipar. Ele é interessante que ele trabalha no Vale do Silício justamente com as pessoas que desenvolvem redes sociais. Então, ele está ali naquele meio onde a gente sabe que hoje as redes sociais são criadas para nos viciar, né? Para nos prender ali. Então, ele viu essa necessidade, ele começou a associar os estudos da dopamina a estudos de dependência, e ele começou a ver que as pessoas realmente estavam viciadas nessa sensação, né? Nessa produção de prazer imediato e da dopamina. Então, é um conceito bem polêmico, porque eu acho que ele se tornou muito difundido agora, mas as pessoas começam a confundir um pouco. Por exemplo, não tem como a gente fazer especificamente um jejum de dopamina. A gente precisa da dopamina. A dopamina é um hormônio natural que o nosso próprio corpo produz. Então, se a gente tira a dopamina de um sujeito de uma maneira muito brusca, muito abrupta, esse sujeito vai sofrer. Vai apresentar depressão, Desculpa, travei. Anedonia. Então, esse sujeito vai começar a sofrer mesmo, né? Então, tem até estudos que associam a ausência de dopamina à doença de Parkinson, à esquizofrenia. Então, não tem como a gente fazer um jejum de dopamina. A ideia do jejum de dopamina é fazer uma regulação nos altos níveis de dopamina. Então, por exemplo, eu que sou chocolatra, não dá para comer chocolate o tempo todo, mas quanto mais eu comer, mais eu vou querer, né? Mais vontade eu vou ter. Então, o ideal seria eu tentar regular e diminuir esses estímulos, não parar completamente, até porque se eu tirar o chocolate de maneira definitiva, vai me causar um sofrimento de fato. Então, quando as pessoas falam em jejum de dopamina, é basicamente uma regulação nesses altos estímulos que a gente consome de comportamentos hiperdopaminérgicos. Assim, Me apertou aí? Me apertou. Vamos lá, vamos por partes. Então, a dopamina, em teoria, é algo natural do ser humano, certo? E é algo prazeroso para o ser humano. Sim. Sendo natural e prazeroso, por que eu deveria... por que faz mal? Por que eu deveria fazer um jejum? Assim, você tá querendo me convencer. Me convença a fazer um jejum de dopamina. Por que seria bom pra mim? Acorda, vai olhar o celular, depois você... Não só o celular, não. Vai correr na rua, depois você vai comer um doce... E nisso passa o dia do celular. Uma dieta de dopamina. Dopamina Day. É muito interessante, porque, por exemplo, você já se pegou se atrasando pro trabalho, por exemplo, porque tá ali rolando o feed do Instagram, e assim, a gente tem... Só todo dia. Pois é, a gente acaba se habituando a esse processo, né? De ficar por horas olhando o Instagram, ou até essas questões do trânsito mesmo, né? As pessoas que passam por algum acidente, estavam ali no celular...
as pessoas têm muita dificuldade de parar o prazer. Então, essa é a grande questão. É algo prazeroso, é algo bom, mas a gente tem controle? Porque hoje a gente percebe que as pessoas querem mais e não tem. A ausência que muitas pessoas estão vivendo hoje, elas associam a esse consumo de telas. Então, a gente percebe que, por exemplo, o São João. A gente acabou de passar pelos festejos juninos, né? Então, a gente vê ali que a pessoa tá bebendo muito, vários estímulos, né? Música alta. Então, quanto mais você consome o prazer e esses estímulos de prazer imediato, mais você vai querer. Chega um momento em que ele não te satisfaz mais, e aí você vai querer outras vias de prazer imediato, rápido, né? Por isso que as pessoas tendem pelo uso de drogas, o próprio uso de... Tem um exemplo que as pessoas falam muito quando associam ao jejum de dopamina, que são os jogos de azar, né? Se a gente parar para pensar em um cassino, por exemplo, o próprio tigrinho, né? Você ganha alguma vez e você quer mais. Então, tanto é que as pessoas começam ganhando, mas elas terminam sem nada, né? Porque elas não conseguem parar. Então, o estímulo da motivação que a dopamina traz é um estímulo tão forte que você não consegue parar ali. Então, você quer mais, quer mais, quer mais. E aí, acaba ficando viciado. Então, o problema não é o prazer que a dopamina e a motivação traz, até porque a gente precisa de prazer e motivação para a vida. O problema é como a gente lida com esses hábitos, com esses comportamentos. Como eu falei anteriormente, as redes sociais elas foram feitas para nos viciar, de fato, para nos manter ali. Então, hoje em dia, me apresente alguém que consegue olhar o feed, dar uma olhadinha, parar e seguir com a vida, né? Então, as pessoas começam a ter realmente prejuízos em relação a isso. Interessante. Assim, talvez Thompson vá Não até... passo esse vídeo, meu pai. Mas eu sou viciado no TikTok. Isso é interessante também falar, porque a gente substitui alguns vícios, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem alguns estudiosos que falam sobre vícios bons. Eu acredito que nenhum vício é bom, né? Até aqueles que aparentemente, por exemplo, pessoas que malham demais ou praticam atividade física o tempo todo, também não é bom, né? Então, assim, se a gente parar para pensar em uma atividade física, vai produzir dopamina e aquela dopamina que vai ter um tempo a médio e longo prazo para a gente curtir aquele estímulo. O prazer de comer o chocolate não, ele é muito rápido, por isso que eu vou querer de novo. Então, assim, a questão realmente não está vinculada à produção de prazer, mas como o sujeito absorve. Lembrando que algumas pessoas, elas têm predisposição para dependência, né? Outras não. Então, também vai depender muito do sujeito, como a pessoa interage com aqueles estímulos. Na minha opinião também, é o grau de prejuízo na vida que vai acontecer, né? Porque você fica ali, a dopamina é boa, só que aí você perde o tempo do trabalho, como ela disse. Causa um acidente de trânsito. No caso perde o tempo com a família. De um jogo, igual... Perde dinheiro, né? Vai perder dinheiro. Falei, não fica mais com a esposa, não fica mais com os filhos, não sei o quê, porque não dá dopamina ali. Aquele marasmozinho, aquela brincadeirinha mais leve. Aí tem até um outro tema polêmico, que é vinculado às questões sexuais, né? Então, assim, hoje a gente percebe muitas pessoas que têm vícios em pornografia. Então, elas começam a consumir, né? Hoje em dia a gente tem essa questão de sexualidade muito disseminada na internet, né? Então, fácil, de maneira muito fácil. Então, as pessoas acabam viciando-se naquele processo também. Então, isso acaba repercutindo no relacionamento. Então, eu tenho um paciente que ele fala, Lorena, eu fico por horas ali no Instagram, né? É como se fosse uma vitrine para mim. Então, eu interajo com muitas mulheres e eu tenho dificuldade de interagir com a minha mulher. Então, o estímulo que eu tenho na tela não é o mesmo estímulo que eu tenho. Então, acaba que o prazer não é o mesmo, a relação não é o mesmo, e a gente começa a apresentar prejuízos no relacionamento também.